Olá, irmãos! Estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 2. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações de todas as aulas semanais, para você não estar perdendo nada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos de WhatsApp, seus amigos do Telegram, todos que você acha que pode estar precisando desse estudo da lição. A lição que nós estudamos é a lição da PEC, que é relacionada na Escola Bíblica Dominical. Aliás, essa lição está maravilhosa. Nós vamos estudar o livro de Jó, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares no decorrer desse semestre. Nós já estudamos a lição de número 1, que é quando se dá início à história de Jó. Jó, que era um grande fazendeiro, um fazendeiro muito rico, mas próspero da sua geração, e ele possuía milhares de ovelhas, de bois, de camelos. Era um homem muito próspero, e de repente Satanás ele se chega ali perante Deus e alega que Jó só é fiel a Deus porque ele possuía muitas riquezas. Se Deus tirasse todas aquelas riquezas dele, ele certamente amaldiçoaria a Deus. E aí começa essa história de fé, esse teste de fé desse homem chamado Jó. E a Satanás foi permitido tocar-lhes no gado, nos servos, nos seus pastores, nos seus filhos, e ele foi e perdeu tudo no único dia. Um único dia ele perdeu seus bens, ele teve uma crise financeira, que ele foi do homem mais rico à falência, e em um único dia ele foi de pai de 10 filhos a um pai que precisou enterrar esses 10 filhos num único dia, porque ele perdeu todos no mesmo acidente. Também foi autorizado a Satanás tocar fisicamente em Jó. Então Jó, que dantes gozava de saúde, agora ele encontra-se cheio de feridas, coçando as suas feridas com telhas, aquelas feridas que saem pus, que tem bicho, ele tem insônia, ele dorme mal, Então, Jó passa de uma situação muito rica, muito próspera, para uma situação muito calamitosa. E não bastando isso, a mulher de Jó chega com ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Continua sendo fiel a esse Deus, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Mesmo assim, Jó, ele não amaldiçoa o seu Deus, ele não peca com os seus lábios. E no final da lição anterior, nós finalizamos a lição com a visita de 3 amigos, que eles ficam sabendo da situação de Jó, e eles resolvem fazer uma visita, eles se combinam de ir junto fazer uma visita a Jó. E chegando lá, eles avistam Jó, eles olham Jó de longe, não reconhecem, provavelmente por conta do estado que Jó se encontrava. Então, quando eles se aproximam mais, eles veem que de fato é Jó. Então, eles rasgam as suas vestes, eles jogam cinza na sua cabeça e eles choram ali junto com Jó e ficam durante 7 dias e 7 noites em silêncio. Por que 7 dias, 7 noites de silêncio? Porque a tradição judaica dizia que alguém, quando vai consolar o enlutado, ele não deve falar antes que o enlutado o faça. Então, como Jó ficou em silêncio, eles também ficaram em silêncio. E assim nós terminamos a lição de número 1. E assim termina o capítulo 2 e o capítulo 3, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar do capítulo 3 até o capítulo 31. Porque o livro de Jó, ele se dá em divisões. Por exemplo, ele começa com o prólogo, que é esse que nós fizemos, nós contamos o resumo da história de Jó. E a segunda parte é a parte que nós vamos estudar hoje, que é a parte dos 3 ciclos de diálogos dos amigos de Jó. Quando Jó fala, os amigos respondem, depois Jó responde e os amigos em seguida. Como são 3 amigos, nós vamos ter 3 ciclos de diálogo, onde esses amigos eles vão tentar mostrar para Jó que o sofrimento dele é decorrente de algum pecado que ele cometeu. Eles vão ali estar expondo a teologia deles, a teologia simplista deles. E agora nós iniciamos o capítulo 3 com a fala de Jó. E Jó, ele começa a falar, e nessa fala inicial ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Vamos relembrar que Jó, ele saiu de grandes perdas, uma atrás da outra. Do homem mais rico do Oriente para um homem falido, de uma família abençoada para um pai que perdeu seus 10 filhos, um pai enlutado, de alguém saudável para alguém doente. Então, a situação de Jó, ela foi se agravando. E agora, quando Jó, ele encontra seus amigos, agora que os seus amigos encontram Jó, ele ali fica 7 dias em silêncio, pensando de repente tudo que lhe ocorreu, e quando ele fala, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então a gente precisa relembrar que esse homem Jó, esse personagem de fato existiu, foi um personagem real, não é uma história fictícia. Por isso nós estamos lidando com sentimentos reais, com reações humanas. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição 2, que tem por título Jó 3 a 31. Os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que são os 3 amigos de Jó. O textuário vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive
e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. A verdade prática vai dizer: a fé de Jó era algo impressionante. Mesmo acusado pelos amigos de pecado oculto, a sua confiança no Senhor continuou inabalável. É essa fé que nós devemos procurar ter, essa confiança em Deus, que nós, como nós falamos na última lição, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Nós precisamos estar firmados na rocha, não podemos estar com a nossa fé firmada na areia. A nossa casa, a nossa construção, o nosso alicerce, a nossa estrutura precisa estar firmado na rocha, porque se nós estivermos firmados na rocha, as situações adversas podem vir, mas nós continuaremos firmes. Pode ser crise financeira, crise familiar, crise de saúde, problema com os filhos, problema conjugal, qualquer situação que seja, que pode nos advir, se nós estivermos com as nossas bases firmadas na rocha que é Jesus Cristo, nós continuaremos firmes e nós continuaremos de pé, assim como Jó permaneceu de pé. Apesar de tudo que lhe ocorreu, mesmo assim, ele continuou crendo e confiando em Deus. Bem, o autor da revista vai pontuar o número 1 como reação inicial de Jó, que é aquele que nós já vimos na lição anterior, quando ele perde todos os seus bens, ele diz: nu eu vim e nu eu voltarei. E em seguida, quando ele perde os seus bens, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e adora a Deus. Então, inicialmente, Jó teve uma reação de adoração a Deus, de agradecer a Deus por tudo que lhe havia acontecido, mesmo as coisas mais adversas. Mas agora nós vemos uma segunda reação de Jó, nós percebemos agora uma reação um pouco diferente da reação inicial. A reação inicial foi muito bonita, glória a Deus, Deus me deu, Deus tomou, Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu tudo que tinha, Jó estava doente, enfim. Mas a gente vê que se hoje em dia nós fôssemos viver isso, nós fôssemos passar por essas situações adversas, é muito bonito quando alguém diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se nós formos pensar, não é emocionalmente saudável, não é emocionalmente, porque a pessoa vai estar retraindo todo aquele sentimento, porque Deus nos criou com emoções. E Deus nos criou emoções para nós sentirmos essas emoções, não para nós sermos super poderosos, super perfeitos e nunca nos abalarmos com nada, não. Quando a tempestade veio, na parábola que Jesus contou, não quer dizer que a casa não se balançou, ela estava firmada na rocha, ela apenas não desabou, não foi levada, mas ela sentiu as águas, ela sentiu quando as águas vieram e inundaram, ela sentiu quando o vento veio e bateu, mas ela não foi levada. Mas as emoções, elas foram feitas, Deus fez as emoções para que nós as sentíssemos. Então, num momento de perda, num momento de luto, é importante sim que nós sintamos essas emoções. Então, a gente vê que Jó também precisou passar por esse processo. Primeiramente, ele ficou ali glorificando o nome do Senhor, mas agora a gente vê que ele quebra o silêncio e quando ele começa a analisar, pensar em tudo que sobreveio a ele, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, que é a primeira, preferiu não ter nascido, subtópico 1 diz: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício. A gente precisa sempre lembrar de tudo que aconteceu com Jó para compreender tudo que Jó falou, tudo que Jó veio a expor ali diante de Deus. Ele quebra o silêncio de 7 dias e agora finalmente ele fala: maldito o dia que eu nasci, maldita a noite que disseram é menino. E ele diz que a luz, que a escuridão e as trevas dominem, que as nuvens cubram e que a luz não chegue nesse dia. Que se apague a luz do sol sobre esse dia. Ele fala aqui no capítulo 3, que essa noite fique escura e que desapareça do calendário. Ele preferia não ter nascido, porque a maior dor de Jó, o maior sofrimento de Jó era perder, era não ter a presença de Deus, era não ter a proteção de Deus, era se sentir abandonado por Deus. Então ele achava melhor nunca ter nascido do que se sentir como ele estava se sentindo, abandonado por Deus. Mas é interessante a gente frisar que Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele não amaldiçoou o Senhor. E nós vemos aqui Jó falando exatamente como ele se sentia. Jó aqui está expressando, ele está numa luta emocional, numa luta física, numa luta espiritual. E o seu lamento não é uma expressão
de revolta contra Deus, não, ele está expressando tudo que ele está sentindo, todas as suas emoções que estão vindo a ele diante daquelas situações que ele está vivendo. Inclusive, o autor da revista fala aqui que Jó, ele é muito honesto no seu discurso, é muito franco, muito aberto. A pressão e a tensão acumuladas no seu interior estão altíssimas e a válvula de escape começa a se abrir. Então, Jó, ele precisa expressar tudo que ele está sentindo. Não é emocionalmente saudável que ele guardasse tudo aquilo para ele, com tudo aquilo que ele estava vivendo. Depois da sua mulher chegar com ele e dizer: tu ainda continua firme nessa tua fé, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E ele ali largado. A palavra de Deus vai contar, só para nós termos uma ideia mais real da situação de Jó. Jó capítulo 6, versículo 7 diz: eu não tenho apetite para comer essas coisas e tudo que eu como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que eu estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração, então me tiraria a vida, ele me atacaria e acabaria comigo. Tanto era o sofrimento de Jó. E aqui no capítulo 7, versículo 14 diz: então me espantas. Não, no 13, quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos e me enche de medo. Eu prefiro ser estrangulada, é melhor morrer do que viver neste meu corpo. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Então, o desespero, a dor que Jó estava passando, aquela situação, era uma situação muito difícil. Aqui no capítulo 7, versículo 5, Jó vai dizer: o meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas, a minha pele racha e dela escorre pus. E no 7:11 ele vai dizer: por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Então, a gente nota aqui que Jó está num processo. Ele começou muito bem, ele começou, glória a Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas agora ele diz: não, eu preciso falar, eu preciso expor tudo que tem dentro de mim. E a gente nota uma sinceridade nas palavras dele. E a gente nota que lá no final, quando a gente finalizar o estudo, a gente vai notar que Deus, ele aprova as falas de Jó, porque Deus, ele nos entende. Ele entende que nós somos seres humanos feitos de sentimentos e precisamos expressar esses sentimentos. E bom é quando nós expressamos esses sentimentos para Deus, que ele, apesar de nos perscrutar, de saber todo o nosso íntimo, todo o nosso pensamento, mesmo assim, ele quer que falemos para ele de todos os nossos sentimentos, porque ele nos entende. Ele não vai nos julgar. Muitas vezes alguém pode até pensar: mas eu não vou falar tudo que eu penso para Deus, porque de repente eu posso até ofender a Deus. Deus, ele te entende. Deus, ele entende o teu sofrimento. Deus entende a tua dor. Deus entendeu o sofrimento de Jó. Deus entendeu porque Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque ele preferiu não ter nascido, porque ele fez tantas perguntas achando que Deus havia abandonado ele. Deus entendeu tudo que ele estava falando. O próprio Jó diz: eu preciso falar, o meu coração está cheio de amargura, eu não posso guardar isso dentro de mim, eu preciso expor isso. E ele expôs para a pessoa certa. E nós, quando estivermos passando por momentos de angústia, de aflição, aquele momento que parece que vai explodir dentro do peito, nós precisamos aprender a contar tudo para Deus. A pessoa certa para contar é para Deus. Conte tudo para Ele, não guarde essas coisas achando que você vai estar desagradando a Deus se você falar para Ele tudo que está dentro do seu coração. Pelo contrário, o nosso corpo, se a gente guardar alguns sentimentos, ele vai dar um jeito de sair de alguma forma, através de alguma doença que aparece, alguma outra coisa. Então, fale para Deus tudo que você está passando, seja como o autor aqui falou, seja honesto, seja franco, seja aberto, porque a pressão que fica desses sentimentos acumulados, ela acaba estourando uma hora. E sempre é melhor para o crente levar ao Senhor em oração as suas dúvidas, os seus sentimentos sinceros. Nunca é errado nós levarmos a Deus as nossas aflições, as nossas angústias, a fim de nós invocarmos a sua compaixão. O subtópico 2 vai dizer: deseja a morte. Jó capítulo 3, do 20 ao 22, vai dizer:
Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados, de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Aqui, em termos humanos, o autor vai lembrar que Jó só tinha a esposa e os amigos. A esposa já havia dito aquela dura palavra para ele. E agora os amigos, eles chegam e a gente vai começar a ver que esses amigos, eles não trazem bem, apesar de no começo do capítulo 3 dizer que eles foram para consolar Jó. A gente começa a notar que, na verdade, não tem muito consolo nas palavras dele. Tem mais julgamento, tem mais acusação do que o próprio consolo. Então, quanto mais a gente vai continuando essa leitura do livro de Jó, a gente vai notando esse contraste maior do prólogo com essa parte dos diálogos, com esses 3 ciclos de diálogos dos amigos de Jó. Principalmente nessa fala inicial de Jó, onde ele se abre completamente, onde ele é muito honesto nos seus sentimentos, de como ele está se sentindo nesse momento, inclusive agora desejando a morte, porque ele acha que se porventura ele tivesse morrido, ele não estaria passando por tudo isso. Então ele começa uma série de 16 porquês. Por que eu não nasci morto? Por que os seios da minha mãe não secaram para que eu morresse de fome? Por que minha mãe não me abortou secretamente? Por que eu não morri ao nascer? Então, Jó, ele começa a indagar e achar, fazer uma comparação de que a situação dele era tão terrível, era tão ruim, tão calamitosa, que ele achava que porventura seria muito melhor ele sequer ter nascido ou ele ter morrido do que estar naquela situação que ele se encontrava. Tão difícil era aquela situação. E a gente nota que Jó, conforme o autor da revista vai nos indicando, ele coloca aqui um conceito de que a sepultura seria como um local de descanso para ele, comparado ao grande sofrimento que ele estava passando, já que ele estava vivenciando um momento de extrema dor física, bem como passar pela perda da sua família, uma intensa dor no seu coração e a perda das suas posses. Então, o momento que Jó estava passando era realmente um momento muito difícil. E aqui a gente vê que a dor de Jó colocou ele numa encruzilhada da sua fé, indo justamente contra o conceito errado de muitas pessoas que podem achar que as pessoas que são fiéis a Deus, elas não vão sofrer, que Deus vai livrar elas de todo mal, que ele vai enriquecer as pessoas, que ele vai proteger, que ele vai estar sempre ali como tratando dentro de uma cerca protetora. Então, Jó, ele foi levado à base de sua fé em Deus. Ele possui apenas 2 opções agora. Quando ele chega nesse momento, ele poderia amaldiçoar a Deus e desistir da sua fé, ou ele poderia confiar em Deus e obter forças através dele para conseguir prosseguir na sua fé em Deus. O subtópico 3 vai dizer o enigma do sofrimento. Jó capítulo 3, do 23 ao 26. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Então aqui nós vamos ver uma sequência dos porquês, das várias vezes que Jó perguntou o porquê das coisas. E aqui nós estamos vendo Jó passar por um processo de perda, um processo de luto. Jó está passando por esse processo, e é bom nós lembrarmos que a nossa vida toda, ela é feita desses processos de luto. A nossa vida toda, ela é feita desses processos de perda. Quando nós nascemos, nós choramos não apenas por um processo fisiológico, mas porque nós não queremos perder o útero, nós não queremos sair do conforto do útero. Então, nós perdemos o útero e saímos para ganhar uma vida fora do útero. Quando nós saímos da infância e passamos para a adolescência, nós perdemos a infância para poder ganharmos a adolescência. Quando nós saímos da adolescência, nós perdemos a adolescência para entrar na juventude. Quando nós saímos da juventude, nós perdemos, nós nos ilutamos, temos a perda da juventude para entrar na vida adulta. E quando nós saímos da casa dos nossos pais, nós perdemos, passamos por um processo de perda para nós começarmos uma nova família, um casamento. Então, toda a nossa vida, ela é esse processo de perdas, ela é esse processo de lutos. Então, o livro de Jó não tem um livro melhor para nós aprendermos a lidar com esses processos de perdas, esses processos de luto.
nos mantendo firmes, nos mantendo, mesmo que muitas vezes precisemos falar muito com Deus, contar muito dos nossos sentimentos como o Jó fez, mas que nós precisamos sempre estar firmados em Cristo. Como eu já disse anteriormente, eu sei que é muito lindo quando alguém passa por um processo de perda, que ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É muito lindo, mas não é emocionalmente saudável. Não é, Deus nos deu o sentimento para nós sentirmos, Deus nos deu as emoções para nós sentirmos essas emoções. E a gente viu que Jó passou 12 capítulos dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E do 3 até o 31, até o capítulo 31, a gente vê Jó completamente destruído. De um homem destruído pelas perdas da vida, onde ele fala de tudo que ele sente, onde ele expõe, onde ele conta para Deus tudo que ele tem sentido, fala para Deus verdadeiramente, fala para Deus de forma honesta, de forma franca, de forma aberta. Então, com isso, a gente tem muito a aprender com o livro de Jó. E apesar de que como o próprio tópico diz, o enigma do sofrimento, o sofrimento acaba se tornando um enigma para muitas pessoas realmente tentam compreender, chegar à compreensão do sofrimento que elas estão passando e muitas vezes não compreendem. Assim como Jó não teve resposta das 16 perguntas, dos 16 porquês que Jó levantou para Deus, quando Deus rompeu o silêncio e respondeu para ele, sabe quantas perguntas de Jó ele respondeu? E das 34 queixas, sabe quantas ele respondeu? Nenhuma. Deus fez 70 perguntas retóricas para Jó, onde mostrava que ele é todo poderoso, que ele é onipotente, que ele é grande. Então ele está nos dizendo que muitas vezes mesmo que nós não tenhamos essa resposta do porquê estamos passando por certas situações, mas nós precisamos confiar que nós servimos o Deus verdadeiro e que ele age em nosso favor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A nossa confiança, ela precisa estar firmada, os nossos fundamentos precisam estar fincados na rocha que é Jesus, para poder nós prosseguirmos rumo ao alvo, como Paulo disse, deixando as coisas que ficaram para trás. Deixo as coisas que ficaram para trás e agora eu olho para frente, para o alvo. Então nós temos que estar assim como Paulo, fitados os nossos olhos no nosso alvo, deixando as coisas que se passaram para trás. Então nós precisamos ter em mente que a fidelidade de Deus não é a garantia de que o crente não passará por sofrimento. Ele não nos prometeu isso, Deus não nos prometeu uma vida tranquila, uma vida de bonança nessa terra não, nesta vida não. Na verdade, o que Jesus fez foi nos ensinar que essas coisas acontecerão, poderão acontecer na vida do crente. Inclusive, na palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de grandes homens que passaram, grandes homens de Deus, fiéis a Deus, que passaram por momentos de grande sofrimento por diversas razões, como, por exemplo, nós encontramos José do Egito, que passou por momentos muito difíceis, vendido por seu irmão, escravo numa cidade estrangeira, e mesmo assim, ele estava firmado na rocha. As ondas vieram sobre ele, bateram, ele sentiu, ele chorou, ele teve sentimentos, certamente. Mas ele manteve-se firmado na rocha. Temos Davi também como exemplo, o próprio Jó que estamos estudando agora, Jeremias, temos Paulo, tantos exemplos na Bíblia desses servos que passaram por grandes sofrimentos pelas mais diversas razões que eles poderiam compreender no momento ou não compreender, mas eles mantinham-se com os olhos fitos no Senhor, mantinham com a sua estrutura firme. O subtópico 2 vai dizer discurso dos amigos. Bem, uma vez que Jó quebrou o silêncio, a gente vai começar esses 3 ciclos de diálogos entre os amigos de Jó. E a gente nota que os amigos de Jó que chegaram inicialmente no capítulo 3, que chegaram para consolar Jó, confortar ele nesse momento de dor, em vez disso, eles começaram a acusar ele e começaram a acusá-lo de ele próprio estar causando o seu sofrimento, que tudo que ele estava passando, na verdade, era consequência de algum pecado oculto ou de alguma coisa que ele havia praticado. E a gente nota que Jó, quando ele começou a responder aos seus amigos, aí ele faz, e aos demais amigos dele, ele vai chamar esses amigos de
consoladores molestos, porque ao invés de ele levar o bálsamo da amizade, eles levam ali o vinagre para jogar na ferida de Jó e eles acusam Jó de várias maneiras. E as palavras de Jó, conforme a gente continua lendo, elas revelam várias maneiras de tornar-se um bom consolador para os que sofrem. Uma delas é: não fale apenas por falar, não faça sermões dando respostas superficiais, não acuse ou critique, coloque-se no lugar da outra pessoa e ofereça ajuda e encorajamento. Era isso que os amigos de Jó deveriam ter feito, colocado-se no lugar de Jó, em vez de acusá-lo de causar o próprio sofrimento. Então, a gente vê aqui que, embora as palavras desses 3 amigos de Jó eles estejam registrados na Bíblia, todo o diálogo deles esteja registrado, mas a gente precisa entender que nem tudo que eles falaram é absolutamente correto. Tanto que no fim do livro, o próprio Deus ele vai declarar que boa parte daquilo que eles falaram não era bom. Lá no 42, 7 e 8. Algumas afirmações deles até são verdadeiras, inclusive são até repetidas no Novo Testamento, como é o exemplo lá de Jó, capítulo 5, versículo 13, que uma das falas, parte da fala de Elifaz é repetida lá em 1 Coríntios 3, 19. Mas a gente precisa sempre ter isso em mente, que nem tudo que os amigos dele falaram era correto, então a gente precisa estar atento a isso. E o que a gente encontra nesse discurso dos amigos de Jó? Segundo a cosmovisão deles, segundo a teologia deles, que era uma teologia muito simples, eles acreditavam que os verdadeiros justos eles sempre prosperarão, assim que com os transgressores eles sempre sofrerão. Então eles tinham essa cosmovisão muito simplista a respeito quando eles tentam explicar o sofrimento de Jó. E inversamente também eles criam que a pobreza e o sofrimento eles subentendiam o pecado, assim como a prosperidade e o sucesso subentendiam a retidão. O que a gente vai ver que está completamente errado. Deus revelou posteriormente que tal atitude ela é errônea, que esse pensamento que eles tinham, que essa sabedoria que eles tinham, ela é errada, que o ponto de vista dele era loucura. A gente vai ver lá isso no capítulo 42, do 7 ao 9. Deus vai falar que era loucura, essa sabedoria que eles vinham trazendo e queriam impor a vida de Jó. O subtópico 1 vai dizer Elifaz, Jó capítulo 4, do 1 ao 5. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? O nome Elifaz ele vai significar Deus é forte ou Deus é despenseiro. Ele era o mais velho dos 3 amigos de Jó, conforme o autor da revista vai nos falar. Por ele ser o primeiro a falar, subentende-se que ele era o mais velho e um dos mais respeitados, considerados mais sábios, né? Ele era da terra de Temã, a terra de onde procedia, era conhecido por seus homens sábios. A gente vai confirmar lá em Jeremias, capítulo 49, versículo 7, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios, corrompeu-se a sabedoria. Então Temã era conhecido por ser uma terra de pessoas sábias, e Elifaz era de lá. Elifaz estava convencido de que Jó cometeu algum pecado para ele estar passando por aquela situação difícil. Certamente ele estava sendo castigado por algum pecado que ele havia cometido. E ele baseava essa ideia nas próprias experiências que ele havia tido. Então aqui no capítulo 4, versículo 7, a gente encontra uma das acusações de Elifaz, quando ele diz: quem sendo inocente pereceu. Então aqui ele já começa lançando sobre Jó a certeza, não é nem a dúvida, mas a certeza de que se Jó está passando por esse momento difícil, certamente ele cometeu algum pecado. E a segunda fala de Elifaz a gente vai encontrar no capítulo 15. Ele foi muito mais rude na sua segunda fala, muito mais intenso, muito mais ameaçador, porém nada disse de novo. Ele só repetia que de fato ele já tinha falado, que Jó havia cometido algum pecado para estar passando por aquele momento de aflição. E os 3 amigos de Jó, na verdade, eles cometeram o erro de deduzir que Jó havia praticado sim algum pecado para poder ter causado todo aquele sofrimento que ele estava passando. Nem ele, nem Jó sabiam da conversa de Satanás, do acontecido, que nós hoje em dia já temos essa visão panorâmica, mas no momento nenhum deles tinha conhecimento disso. E a gente precisa lembrar que faz parte da natureza humana culpar as pessoas pelos seus problemas. Porém, a história de Jó ela deixa claro que a culpa nem sempre está ligada àqueles que atravessam as lutas, como a gente pode
como a gente vem estudando esses dias, a gente tem visto que não tinha um ato que Jó tivesse praticado que tivesse ocasionando aquele sofrimento. E ele não percebia que Deus estava permitindo que essa aflição sobreviesse a Jó com um propósito. Ele não conseguia enxergar que havia um propósito nisso, não. Ele só conseguia, ele fechou, tanto Elifaz quanto Bildade, quanto Zofar, fechou a mente deles ali para essa crença de que se Jó estava passando um momento difícil, ele tinha praticado um pecado muito grave. E ele não conseguia entender e nem ver que tinha um propósito de Deus naquele acontecimento, que não tinha em vista a mera natureza pecaminosa humana, não, mas especificamente a purificação e o fortalecimento da fé do patriarca. O subtópico 2 vai dizer Bildade, que é o segundo amigo de Jó, que vai dizer: até quando falarás estas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó, capítulo 8, 2 e 3. Bildade vai significar filho da contenda. Ele era oriundo do leste, especificamente de Suá, conforme a Bíblia vai nos contar, na região do rio Eufrates, de onde também era o outro amigo de Jó, o Zofar. Como os outros dois amigos sugeriram, Bildade sente que Jó está sendo castigado também pelo seu pecado, quando antes ele tinha sido abençoado justamente porque ele andava em retidão. Antes ele tinha bênçãos porque andava em retidão, agora se ele está passando por um momento difícil é porque ele cometeu algum pecado. Ele também acreditava nisso. E ele chegou a essa conclusão baseado na tradição especificamente de que este era o ciclo natural da história do homem pecador. Bildade ficou transtornado e chateado porque Jó ainda se dizia inocente enquanto questionava a justiça de Deus. Lá no capítulo 18 nós vamos encontrar o segundo diálogo de Bildade, e lá ele vai usar palavras bem pesadas. Eu peguei até algumas partes aqui onde ele diz, no capítulo 18, versículo 12, ele diz: ele era rico, mas agora passa fome, a desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se lhe espalha pelo corpo e faz com que seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Esta casa será desinfetada com enxofre e depois um estranho vai morar nela. Ninguém lembrará dele, o seu nome será esquecido na sua terra. Não deixará filhos nem netos, nem terá descendentes que fiquem com a sua casa. Então, Bildade, ele usou palavras muito pesadas contra Jó no seu diálogo. E Jó, inclusive, depois disso, ele responde a Bildade dizendo que não tem ninguém que o defenda, que os próprios amigos dele estão contra ele, achando, ao invés de levar esse consolo que ele precisava naquele momento, não, eles estão levando justamente o julgamento, eles estão levando justamente as acusações. E o autor da revista vai chamar aqui ele de frio, dogmático e insensível, porque no segundo discurso dele, ele diz que os filhos de Jó haviam sido castigados pelos pecados de seu pai, ou seja, eles morreram por causa dos pecados de Jó. Ou seja, são palavras muito duras de pessoas que vão consolar e de repente chegam com esses argumentos, com esses pensamentos prontos de acusação contra Jó. Então o amigo de Jó, Bildade, ele se achava tão sábio, ele se achava tão entendedor das coisas do universo, como funcionava o universo, que ele viu Jó simplesmente como uma ilustração das consequências do pecado, e foi o que ele fez, usou Jó como uma ilustração de consequências de pessoas que pecam, que fazem coisas erradas. Quando ele faz isso, ele para de olhar para Jó como seu amigo, ele para de se preocupar com o que Jó sentiria com aquilo que ele estava falando. Ele está mais preocupado com a reputação dele, com o conhecimento, com a sabedoria que ele acha ter, e que ele está ali defendendo a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua crença. E Bildade, ele rejeita o lado da história de Jó, toda a parte que Jó se defende, que diz que ele não cometeu nenhuma injustiça perante Deus, que ele não tem nenhum pecado oculto que fosse a causa daquele sofrimento que ele estaria passando. Mesmo assim, o amigo de Jó, ele não quer ouvir essa parte do lado de Jó, simplesmente porque não se encaixa com a opinião que ele tinha a respeito daquilo. Então, Bildade simplesmente para de olhar Jó como seu amigo que ele foi para consolar, e simplesmente defende tanto a sua ideia de forma tão
tão ávida que acaba se tornando frio, dogmático e insensível, conforme o autor da revista o denomina aqui. E é fácil nós condenarmos Bildade porque os seus erros são óbvios aqui, né? Mas nós costumamos agir da mesma maneira quando nossas ideias elas são ameaçadas. Acontece muito isso no nosso dia a dia, nós precisamos estar analisando para que nós não estejamos agindo como Bildade, como esse amigo de Jó, que defendeu tanto a sua ideia que acabou esquecendo do seu amigo, que ele tinha ido ali para consolar. Porque é muito fácil nós apontarmos os pecados, é muito fácil nós apontarmos os erros dos outros. Os amigos de Jó, eles acusaram ele de pecar, não para fazer, não para levar ele a uma correção, para levar ele ao encorajamento, não, eles apontaram erros justamente para que Jó se sentisse culpado. E se nós começarmos a sentir que nós precisamos admoestar uma pessoa, nós precisamos estar certo de que nós estamos confrontando aquela pessoa porque nós a amamos e não porque nós queremos culpá-la, como chegaram a essa questão aqui os amigos de Jó. Eles não estavam confrontando Jó para levar ele a um arrependimento, para levar ele porque amavam ele, não, eles estavam simplesmente defendendo a ideia deles, porque era naquilo que eles acreditavam e não importando-se com o que Jó estaria passando ou sentindo naquele momento. O subtópico 3 vai dizer: Zofar, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Então aqui Zofar a gente já começa vendo nessa fala dele que ele é realmente o mais severo dos 3 amigos de Jó. Bem, a casa de Zofar ela ficava em Naamã, localizada possivelmente no norte da Arábia, e o seu nome significa gorjeador ou áspero. Como Bildade ele procedia do Oriente, ele também acreditava que Jó cometer algum pecado horrível, mas chegou a esta conclusão por meio de uma interpretação legalista das circunstâncias. Zofar é o terceiro amigo de Jó que chega ali para falar, e a gente nota logo que ele é o menos cortês, né? Ele, cheio de raiva, ele atacou violentamente Jó com palavras, dizendo que, inclusive, que Jó merecia mais punição do que ele estava passando. Olha que palavras duras, né? Você recebe ali, você tá passando por um momento difícil, recebe um amigo e ele vem e diz que você merecia muito mais do que aquilo. Merecia passar por coisas muito piores do que aquilo que você está passando, não menos. Zofar, ele teve a mesma opinião do seu amigo Elifaz e do seu outro amigo Bildade, que Jó estava sofrendo devido ao seu pecado, que aquilo que ele estava passando era consequência do pecado. Porém, o seu discurso foi, de longe, o mais arrogante de todos eles. Zofar, a gente nota que ele era aquele tipo de pessoa que tem resposta para tudo. E ele foi totalmente insensível à situação única que Jó estava passando. Ele deixou de olhar Jó como seu amigo, de se colocar no lugar de Jó, e aí ele se tornou arrogante e insensível, e inclusive ele chama Jó de iníquo. E quando Zofar chama Jó de iníquo, ele está na verdade acusando Jó de ter pecados secretos. Ele diz: Deus descobriu o seu pecado secreto que ninguém sabe, mas Deus viu, e você está pagando por esses pecados secretos que você cometeu. No capítulo 20 vai acontecer o segundo discurso de Zofar, e Zofar novamente revela sua falsa suposição, porque ele baseou seus argumentos na ideia de que Jó era mau e hipócrita. Zofar afirmou que, embora Jó tivesse sido bom durante algum tempo, o que explicaria o porquê que Jó foi próspero durante aquele período, muito próspero, o homem mais rico do Oriente. Ele vem explicar que Jó só foi próspero naquele período porque ele foi íntegro durante algum tempo. E depois disso ele passou a viver de forma iníqua, de forma errada, cometendo pecados secretos, e por isso que agora ele estava colhendo as consequências desse pecado secreto. E, de acordo com Zofar, as calamidades que Jó tinha vivido ali era a prova de que ele tinha sido perverso. A prova da perversidade dele era justamente o que ele estava passando. O tópico 3 vai dizer respostas de Jó. Subtópico 1 diz: Jó diz que Deus o feriu. Jó, capítulo 19, do 6 ao 9. Saber agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Bem, no capítulo 19, Jó, ele começa a responder a última fala do seu amigo Bildade, e ele vai dizer que eles estão atormentando eles
os amigos deles estão o atormentando com palavras. E diz que eles insultaram a Jó várias vezes. E ele inclusive pergunta, será que vocês não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado. E era exatamente o que aqueles amigos de Jó estavam acreditando. Segundo a teologia simples dele, o fato de Jó estar naquela desgraça era a prova de que de fato ele tinha cometido algum pecado, e eles estavam completamente errados, e essa visão deles fazia com que eles não enxergassem o lado de Jó, não enxergassem a defesa de Jó, tudo que Jó estava falando ali para se defender. E nesse momento Jó sentia que Deus estava tratando ele sim como um inimigo, quando na verdade Deus era o amigo dele, que se importava com ele, que havia defendido ele, que havia dado ali o diagnóstico de que ele era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto. Deus era o seu melhor amigo. E com isso Jó, ele apontou ali para a pessoa errada, em vez de apontar para Satanás, ele apontava ali para Deus. E Jó agora ele se dirige diretamente para Deus. Primeiramente ele fala ali dos seus amigos no começo do capítulo 19 até o versículo 5, e a partir do versículo 6 ele se dirige a Deus. Ele diz que Deus fechou o caminho como um muro para que ele não conseguisse passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos, tirou a minha riqueza, destruiu a minha fama, me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. Então Jó, ele começa a direcionar o seu discurso ali para Deus, deixando de lado os seus amigos, já que agora ele viu que os seus amigos não compreendiam, que os seus amigos não mudariam a sua visão, que os amigos dele chegaram com aquele pensamento de que ele era culpado, ele estava pagando por algum pecado oculto que ele havia cometido, que não importava o que Jó falasse, eles não iriam mudar de opinião. Então agora Jó, ele redireciona e ele passa a orar ao Senhor. O principal assunto de Jó em todos os seus discursos era Deus. Jó sentiu profunda angústia naquele momento e amargura, e ele falou honestamente com Deus. A gente nota nesses discursos que ele fala abertamente com Deus sobre os seus sentimentos, a fim de extravasar suas frustrações. Então, se nós expressarmos a Deus o que nós sentimos, os nossos sentimentos, nós podemos lidar com eles sem explodir com palavras ou mesmo com atitudes, possivelmente ferindo a nós mesmos e aos outros. Então, o fato de nós direcionarmos a nossa oração, direcionarmos os nossos sentimentos a Deus, é sim uma válvula de escape para que nós possamos suportar as pressões do dia a dia. Então, da próxima vez que emoções fortes ameaçar tomar conta de você, não se esqueça que você precisa fazer como Jó, você precisa redirecionar a sua oração a Deus, expressando-se abertamente a Deus, assim como Jó nos ensina em oração. Isso ajudará a receber uma perspectiva eterna sobre a situação, proporcionar-lhe a grande habilidade para lidar com o fato de forma construtiva, porque nós só conseguimos enxergar aqui, ó, até onde os nossos olhos alcançam. Mas quando nós contamos para Deus de tudo que nós estamos passando, dos nossos sentimentos, das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas angústias, Ele que enxerga o macro, Ele que vê muito além daquilo que nós enxergamos, Ele consegue, através do doce Espírito Santo, falar ao nosso coração e nos dar a tranquilidade, a paz, a esperança necessária para nós passarmos por aquela situação. Então, Jó estava perdendo aqui já a esperança de qualquer restauração da sua família, de qualquer restauração da sua saúde, da sua vida financeira, e ele envolve-se, sim, em pensamentos de morte, e ele pôs-se a pensar no descanso que a morte teria, a sua mágoa e a sua dor. A gente vê isso lá no capítulo 17. As recompensas descritas pelos amigos de Jó estavam todos relacionados a esta vida. Se a gente for prestar atenção, toda a teologia dele era uma teologia para essa vida. Você fez, se você está passando por esse momento difícil, é porque você cometeu algum pecado. Se você está passando por um momento, se antes dessa situação, Jó, você estava passando por um momento de bonança, é porque você estava agindo corretamente nessa terra, e a recompensa sempre vinha aqui nessa terra. Então, eles sempre viam a possibilidade de retorno nesta terra, mas ele silenciava sobre a possibilidade da vida após a morte. Nós não podemos avaliar nossa vida apenas em termos de presente, desse mundo presente, porque Deus, ele nos prometeu um futuro
interminável e maravilhoso aos que são fiéis a Ele. Então nós não podemos fitar os nossos olhos apenas neste mundo, apenas nas recompensas que podemos receber aqui. Não, nós precisamos fitar os nossos olhos na eternidade. Os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. A nossa certeza é que nós moraremos no céu com Jesus, que nós receberemos um galardão. Então nós não podemos estar presos a esperanças apenas desse mundo, não. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no céu. O tópico 2 diz: o meu Redentor vive, Jó 19, 23 e 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, depois revertido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó aqui é como se ele estivesse no fundo do poço, já tivesse terminado as suas esperanças, ele não tivesse mais a quem recorrer. E quando você está no fundo do poço, você só tem uma opção, você só pode olhar para cima, você só pode olhar para Deus, você só pode olhar para o alto. Então até o fundo do poço tem o seu propósito, você olhar especificamente para Deus. E no centro do livro de Jó acontece essa tocante confidência aqui, né? Assim, aqui, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó, quando ali ele se vê já sem esperança. Seus amigos só falavam palavras de condenação, de julgamento para ele. A sua esposa abandona o seu Deus e morre. E os seus filhos ele havia perdido, a sua riqueza ele havia perdido, a sua saúde ele havia perdido, não dormia. Bichos comiam as suas feridas. Pus saía, não conseguia dormir, tinha pesadelos. Então ele não tinha um minuto de sossego, não tinha um minuto de paz, e agora ele simplesmente olha para o único lugar que podia lhe trazer esperança. E ele olha, ele puxa do fundo do seu coração: tudo que eu estou passando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então ali ele expressa a sua fé, quando nós chegamos neste ponto de olhar e tudo em volta não ter mais solução, nós precisamos estar fincados na rocha e ter essa certeza de que nós temos a quem recorrer. Nós não somos que nem o mundo que se desespera em meio a situações difíceis, em situações de luto. Não, nós somos diferentes. Nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que nos entende, mesmo os nossos sentimentos mais confusos, mesmo as nossas palavras mais difíceis de ser ditas. Mas nós temos um Deus que pode resolver toda a situação e que entende os nossos sentimentos. Nós não podemos achar que nós não podemos contar tudo para esse Deus. Vamos aprender com Jó. Jó expressou todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, ele expressou verdadeiramente para Deus. Ele falou de forma muito verdadeira para Deus dos seus sentimentos, de tudo que ele sentia, mesmo de coisas que ele não entendia, mas ele expressou para a pessoa certa, que é Deus. Então nós também, nos momentos de grande aflição, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luto, nós devemos recorrer a Deus e contar todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, por mais confusos que sejam. Ele nos entende e ele tem uma resposta certa para nós. Jó afirmou: em minha carne verei a Deus. Na situação de Jó parecia impossível, né, que ele em seu corpo visse a Deus. E este era o ponto principal da fé de Jó. Ele estava ali confiante de que a justiça divina triunfaria, mesmo que para isso fosse necessário o milagre da ressurreição. O subtópico 3 vai dizer: o último discurso aos 3 amigos. Jó, capítulo 29, de 1 a 5, diz: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como foi nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Bem, aqui no capítulo 29, Jó ele vai relembrar de todas as coisas boas que lhe aconteceram quando ele estava sendo protegido por Deus, sendo abençoado por Deus. E Jó começa defendendo novamente a sua integridade, como ele tem feito até aqui, defendido. Seus amigos acusam ele, ele tem se defendido sempre um após o outro. Então as suas últimas declarações aqui, eles vão voltar para o passado, como se ele tivesse tendo ali um saudosismo e lembrando de tudo que lhe acontecera, de tudo que lhe sobreviera. E ele lamenta o que ele tem passado agora, porque ele relembra, ele compara com tudo que ele vivia anteriormente. E apesar de tudo que Jó vem relembrar aqui, a gente nota que Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Não, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele preferia que aquele dia não tivesse existido, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, ele amaldiçoou a Deus. Então aqui a gente nota como o autor vai dizer
o inimigo perder a batalha, porque Jó no final manteve-se firme. E ficamos por aqui nessa lição maravilhosa. Não esqueça de, antes de lecionar, pedir a ajuda do Doce Espírito Santo, que ele vai lhe direcionar a falar da forma que seus alunos venham a entender e venham a colocar em prática a palavra de Deus, porque é isso que nós buscamos, ensinar para que este ensino seja colocado em prática no nosso dia a dia. Não esqueça de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no canal, e até a próxima. Tchau!